Bom, vamos aí, né, para a nossa primeira aula dessa sequência de aulas de ICF1, né? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Francis Alcântara, vou ser o seu professor de ICF1 aqui da Academia Exatas, beleza? O pessoal fica perguntando, Francis, vai ficar gravado? Talvez a gente não tenha tempo de assistir, não tem problema, tá? Essa aula vai ficar gravada. Vamos lá, né? Hoje a gente vai falar de conceitos iniciais de CF1, conceitos pertinentes ali da primeira aula do módulo de vocês. Vou elucidar aqui alguns conceitos bem básicos, só para vocês saírem da estaca zero aí nessa disciplina de CF1. Mas enfim, chega de falar e vamos direto para a aula, e para a aula não ficar muito longa. Vamos aí, ó. Eu vou olhar aqui para baixo, né, porque eu estou escrevendo no tablet, mas vai aparecer aí na tua tela direitinho, tá? Primeiro conceito que eu quero falar com vocês é sobre algarismos significativos. Os algarismos significativos, eles são, né, os algarismos corretos, né, os algarismos corretos ali da medida, e mais o primeiro algarismo duvidoso, né? Vamos observar aqui primeiro, nessa reguinha aí que eu coloquei aí na aula, né? A gente sabe que essa medida aqui, né, o que a gente tem certeza, de fato, é que ela chegou no 4 centímetros, beleza? Aí aqui a gente, também tem certeza que ela chegou na metade, 4,5, e ela passou um pouquinho aqui do 4,6, tá? Mas eu não sei quanto é que é essa medida, então o que eu vou fazer? Ele está entre o 6 e o 7. O que eu tenho certeza que é 4,6. O próximo número, ele é o duvidoso, né? Ele está mais para cá, né? Mais próximo do 6 do que do 7. Então, eu vou escrever aqui 4,63. Beleza? Então, isso daqui, ó, todos esses três algarismos aqui, eles são significativos. Todos os algarismos corretos, ou seja, o 4,6, e mais o duvidoso, que foi o 0,03 ali, né? Tranquilo? A gente não vai contabilizar os zeros à esquerda, beleza? Então, só para sanar essa dúvida aí sobre algarismos significativos. Bom, estava aqui tentando ajeitar, né? Mas agora acho que deu certo. Vamos lá, não posso deixar muito grande. Bom, vamos lá. Aqui, ó, olhando para esse 4,73 aqui, ó, por exemplo. O 4,73 seria mais ou menos aqui, ó, na mesma posição, aqui assim, ó. 4,73. Os dois algarismos, né, 4,7, a gente tem certeza, e o primeiro que é o duvidoso, tranquilo? Já esse carinha aqui, ó, o 0,006, vamos ver muito esse número aqui, tá? Isso aqui nada mais é do que a carga elementar. 0,000000000000000, 10 anos depois, 00016, beleza? E aqui 1,6 vezes 10 a menos 19, que é o mesmo número. Tranquilo? Vamos aí para o arredondamento. Também é uma dúvida corriqueira, né? Da disciplina de ICF1. Como é que eu faço arredondamento? Então, a gente já vai tirar essa dúvida aí rapidão, né? A primeira regrinha é a seguinte, ó. Se o número seguinte ao significativo for menor do que 5, ele quem? O significativo se mantém. Por exemplo, vamos lá. O número seguinte ao significativo for menor do que 5. Vamos lá. O significativo que eu estou querendo dizer é esse carinha aqui, ó. Eu vou arredondar nesta casa, então eu tenho que olhar para a casa da direita. Olhando para a casa da direita, eu tenho que esse número aqui, ó, é o 3, e ele é menor do que 5. Então, se eu for arredondar ele vai se manter, né? Nós vamos ter algo arredondado como 0,2. Tranquilo? Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Eu olho para a casa da direita aqui, ó, é o 3. Novamente, então, ó, se eu for arredondar isso aqui, eu vou ter 1,1, porque ele se mantém. Aqui, ó,
rapidamente, 9,7. E esse número aqui, ó? Esse número aqui, ó, se eu for arredondar aqui, ó, eu olho para a casa da direita, sempre olho para a casinha da direita. 9,3. Beleza? Agora, regrinha de número 2, né? Segunda situação. Se o número seguinte ao significativo for maior do que 5, ele aumenta em 1. Ele aumenta de 1, né? Por exemplo, eu tenho aqui o 0,67. Como você pode ver, se eu for arredondar aqui, ó, o 6, eu olho para a casa da direita, e aí, ó, eu vou perceber que o 7 é maior do que 5. Logo, o arredondamento vai ficar 0,7. Aqui, ó, 1,39. Olho para a casa da direita, vai ficar 1,4. Agora aqui, ó, se eu quiser arredondar essa casa aqui, ó, eu olho para a da direita, ó, vou repetir 2,6, e esse carinha aqui, ó, que é o número a ser arredondado, eu jogo para cima, 2,69. Tranquilo? E aqui, ó, se eu for arredondar nessa casa aqui, o próximo número aqui, ó, à direita dele é maior do que 5, então vai ficar 3,5. Beleza? Então, ó, se for menor, mantém. Se for maior, aumenta de 1. Tranquilo? Aí vamos lá, ó. Se o número seguinte ao significativo, né, for igual a 5, ou 5 seguido de zeros, tá? Não é 5 seguido de 0, é 5 seguido de zeros. Tem que ser mais de 1. Teremos duas possibilidades, tá? Se o significativo for par, a gente mantém. Se o significativo for ímpar, a gente aumenta de 1. Francis, não entendi, foi nada. Vamos lá, ó, presta atenção. Tá vendo esse carinha aqui? É o que a gente quer arredondar. É o 6, beleza? A gente olha para o próximo número e ele dá 5. Então, aí, ó, deu 5, a gente tem que seguir a regrinha. Bom, se o significativo for par, a gente mantém. Então, vai ficar assim, ó. 6 é par, a gente vai manter em 2,6, beleza? Agora, se o significativo for ímpar, que é esse caso aqui, ó, eu quero arredondar nesta casa, ó, 5 seguido de zeros. Se o significativo for ímpar, eu aumento de 1. Então, vai ficar assim, ó, 2,4. Aqui, ó, rapidamente, significativo é par, mantenho, 2,2. Significativo, ó, é ímpar, aumento. Então, ó, beleza? Ó, se o número seguinte ao significativo for 5 seguido de outros números, né? Até aqui, ó, 5 seguido de outros números, a gente vai aumentar de 1, ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, eu vacilei, ó. Aqui, como essa própria observação aqui já diz, ó, não poderia ser 2,2. Esse daqui a gente tem que jogar para cima, 2,3. De mesmo modo, ó, esse daqui. Na verdade, esse daqui mantém, né? Porque esse daqui eu já tinha jogado para cima de qualquer jeito. Tranquilo? Bom, vamos aí. Agora vamos falar de incerteza, né, gente? Sempre. Grava o que eu vou falar aqui agora. Sempre que vocês forem fazer uma medida de qualquer coisa, toda medida tem uma incerteza, tranquilo? E aí eu já vou falar, que eu sempre falo para os alunos do CEDERJ. A incerteza, ela é até 5 vezes a menor medida do instrumento que você está usando. Francis, não entendi, foi nada. Vamos repetir aqui o exemplo da régua, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, né? Eu tinha usado, ó, 4,63. A minha incerteza, tá? Usando uma régua, eu gosto de usar 2 vezes a menor medida do que eu estou utilizando, tá? Dependendo da... Mas por que tem incerteza, Francis? Vai depender da posição que você está utilizando, se você usa óculos, se você não usa, se a luminosidade está boa, se não está, o instrumento que você está usando está apagado, está bem aferido ou não.
Isso vai depender de vários fatores. Eu utilizo até 5 vezes a menor unidade do instrumento que você está utilizando. No caso aqui, a gente está utilizando uma régua milimetrada. Então, ó, eu utilizaria até 5 milímetros de incerteza. Como essa régua aqui, ela está bem certinha, ó, eu consigo ver que o tamanho da barra ele está entre o 6 e o 7, eu vou utilizar a minha incerteza de apenas 1 milímetro, tranquilo? Então vai ficar assim, ó, 0,01, tranquilo? 0,1, perdão. 0,1. Por quê? Porque aí, ó, a minha incerteza ela vai determinar o seguinte: a incerteza ela não vai determinar um valor, ela vai determinar uma faixa de valores. Que faixa é essa? A faixa de valores, ó, para o tamanho dessa barrinha aqui. Essa barra ela se encontra entre 4,6 e, ó, 4,63, perdão, ó, 4,53 e 4,73. Caramba, Francis, mas aí ficou muito grande esse negócio. Mas é justamente para isso, para você chegar o mais próximo possível, né, de uma faixa de valores. Quando você mede alguma coisa, você não está medindo exatamente um valor, você está medindo uma faixa de valores. É isso que importa aqui para a gente. Então, toda vez que você for fazer uma medição, utilize incerteza. A nossa incerteza aqui ela está até bem pequena, comparado ao que a gente faz aí na real, né? Ela está bem pequena, por quê? Porque o instrumento que eu estou utilizando é muito bom. Ele já está aqui pré-definido, tá bem calibrado, está bem aferido. Beleza? Aí tem uma parte lá do módulo, né, que fala sobre a semelhança de triângulos, tá? Eu vou falar rapidamente aqui a respeito da semelhança de triângulos. Vamos lá. Dois triângulos são semelhantes se satisfizerem as seguintes condições. Ângulos correspondentes iguais. Francis, o que é isso? Tá vendo esse ângulo aqui, ó, no vértice A? Ele é igual ao correspondente dele? Opa, bacana. Então, esse carinha aqui, ó, correspondente B também é igual a esse carinha aqui? Ah, esse carinha aqui é igual a esse carinha aqui? Bom, a gente tem fortes indícios, né, de que esses ângulos, eles são semelhantes, beleza? E uma outra coisa, né, os lados correspondentes, eles são proporcionais? Por exemplo, esse carinha aqui mede 1, esse carinha aqui mede 2. Opa, bacana. Então, calma aí. Se esse carinha aqui mede 3 e esse triângulo aqui ele tem o dobro desse aqui, opa, então esse lado aqui vai ter que medir 6. Beleza? E assim sucessivamente. Ó. Se esse lado aqui mede 4, esse carinha aqui, ó, mede 8. Tranquilo? Esses triângulos, eles são semelhantes. Francis, e se os lados eles forem todos iguais? Tudo bem, são semelhantes. E também eles têm ângulos congruentes e lados congruentes. Mas a gente está aqui querendo verificar semelhança e não igualdade, tá? Aí vamos lá, né? Existe aí o teorema fundamental da semelhança. Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e corta, né, os outros dois lados, né, ela determina um outro triângulo semelhante ao primeiro. Pô, vamos lá. Então, Francis, se eu tiver aqui um determinado triângulo e aí eu tiver uma reta que corta esse triângulo aqui, ó, então eu vou ter um triângulo semelhante ao outro? Sim, é isso que ele está dizendo. Ó. Esse ângulo aqui, ó, ele é semelhante a esse ângulo da base aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Beleza? Assim como, ó, esse ângulo aqui, ele também é semelhante a esse aqui. E aí, se você notou, olha o que está acontecendo, ó. Esse ângulo aqui, ele é comum dos dois triângulos, tá? Esse ângulo aqui no vértice A, ele é comum desses dois triângulos, tanto o maior quanto o menor. Beleza? Aí vamos lá, né? A gente tem aqui um exercíciozinho para... Olha o que está acontecendo, ó. No triângulo abaixo, DE é paralelo a BC. Olha o que ele está dizendo, que essa reta aqui, DE, essa reta R, ela é paralela
a essa reta aqui, a base do triângulo. Então, eu vou desenhar aqui dois triângulos semelhantes, né? Só que um maior do que o outro, tá? Então, olha o que está acontecendo aqui, ó. Esse triângulo menor, ele diz que tem lado 6, esse lado mede 6 e esse lado mede 8. E ele diz, ó, que esse ângulo aqui, ó, ele é igualzinho a esse ângulo aqui. E que esse ângulo aqui, ó, ele é também igual a esse ângulo aqui. Ora, o que a gente consegue deduzir disso, ó? Ele também diz que o lado desse triângulo aqui é o 6, se você pode prestar atenção, ó, o 6 mais o 3, ou seja, esse lado aqui mede 9. Se você for reparar essa semelhança, né? Esse lado aqui está para esse, assim como esse lado aqui, ó, essa base desse triângulo menor, vai estar para essa base desse triângulo maior aqui, ó. Então, a gente pode fazer aqui uma regrinha de 3, novamente, ó. 6 está para 9, assim como essa base aqui do menor está para a base do maior. Tranquilo? Então, ó, vamos fazer aqui as devidas multiplicações. A gente vai ter o seguinte, ó. 6b maiúsculo é igual a 8 vezes 9. B maiúsculo, né, a base do triângulo maior, é igual a 8 vezes 9 sobre o 6. Tranquilo? Agora, ó, eu vou utilizar aqui um artifício algébrico só para simplificar. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E aí, eu já vou simplificar aqui, ó. O 2 com 8 vai resultar em 4 e o 3 com 9 que vai resultar em 3. 4 vezes 3, a gente vai achar aqui, ó, B maiúsculo, né, a base do triângulo menor, menor não, maior, perdão, vai valer 12. Então, ó, essa base aqui, BC, vale 12. Vamos ver se a gente tem mais algum exercício aí para fazer. Vamos lá. Opa, novamente, ó. Olha o que ele está dizendo, ó. Determine x e y. Vamos observar esse triângulo aqui, né? Vou fazer o desenho aqui dele. Ele é mais ou menos assim, ó. Dois triângulos, mais ou menos desse jeito aqui. Um está dentro do outro, né? Aqui nesse caso não está. Né? Eu só separei o desenho para você entender melhor. E aí, ó, no triângulo menor, a gente tem que esse lado aqui mede 30 e esse lado aqui mede 36. Aqui, ó, esse lado mede y. Já aqui no triângulo maior, esse lado aqui mede 30 mais 20, que vai dar 50. E esse daqui mede 36 mais x. Esse lado aqui, ó, já mede 45. Beleza? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, né? Ora, 50 está para 30, né? Francis, a ordem do triângulo, né? Se eu pegar o menor, no outro você fez o menor sobre o maior. Vai fazer alguma diferença? Não, não vai fazer diferença nenhuma, desde que você siga as proporções. Se você está utilizando o maior sobre o menor, quando você for comparar o próximo lado, você tem que pegar o maior sobre o menor. Beleza? Então vai ficar assim, ó. 50 sobre 30 é igual a 36 mais x sobre 36. Então, ó, 36 mais x sobre 36. Tranquilo? Já vou simplificar aqui, ó. Vou simplificar o 0 aqui e vou simplificar o 3 com o 36, ó. Vai ficar 1 e aqui vai ficar 12. Então, ó, 5 sobre 1 é igual a 36 mais x sobre 12. Beleza? Vou passar esse 12 para lá, ó, multiplicando. 5 vezes 12 é 60. Então, ó, vai ficar assim, ó. 60 é igual a 36 mais x. X,
Vou passar o 36 para o outro lado, ele vai vir subtraindo, ó. Menos 36, x é igual a 24. Então, nós achamos aí o valor de x, né? Vamos aí agora para achar o valor de y. Fazer aqui de outra cor, né? Vou utilizar aqui a mesma proporção, ó. 50 está para 30, assim como 45, ó, está para y. Beleza? Então, ó, novamente, vou simplificar aqui, ó, esse zero com esse. E agora vai ficar assim, ó, 5y é igual a 3 vezes 45. Y é igual a 3 vezes 45. Passei o 5 para o outro lado aqui, ó, dividindo. Subir um pouquinho aqui. Y vai ser igual a 45, eu simplifico aqui com o 5, vai dar 9. 3 vezes 9, y então vai valer 27. Tranquilo? Agora a gente vai falar de razões, né? Uma outra questãozinha aí, né? Razões trigonométricas no triângulo retângulo, beleza? A gente tem aqui uma tabela com os ângulos notáveis, ângulos notáveis. E aí, vamos lá, né? As razões trigonométricas no triângulo retângulo. O que eu quero falar a respeito disso? Para você lembrar, né? O que você tem que lembrar? O principal, né? O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. Vamos lá, primeira relação. Eu quero pegar, por exemplo, seno de um ângulo qualquer, seno de θ. Vou usar aqui. Seno do ângulo, ele nada mais é do que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno de um ângulo, θ, ele é o cateto adjacente pela hipotenusa. Tranquilo? O que acontece? Ah, Francis, mas como é que eu vou gravar isso? Ora, geralmente, né, eu tinha um professor que falava assim, ó, seno é o cateto oposto é o cateto que está em pé, seno está sem sono, está em pé. E cosseno é com sono, está deitado. Mas assim, ajuda em alguns exercícios? Ajuda, mas nem sempre, né? O ângulo que você vai querer calcular o seno, o cateto oposto ele vai estar em pé, né? Então, ó, vamos gravar o seguinte. O que é cateto oposto? Por exemplo, o alfa aqui, ó. Nós temos aqui o ângulo alfa. O cateto oposto, ele está aqui, ó, ao alfa. E o cateto adjacente está do lado aqui, ó. Já o beta está aqui, ó. Qual o cateto oposto, ó? O cateto oposto está aqui. E o adjacente? Ora, está aqui. Francis, como é que eu identifico cateto e hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? O ângulo de 90 graus está aqui, logo a hipotenusa vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. Tranquilo? E tangente, Francis? O que é tangente? Ó? A tangente de θ, ela nada mais é do que seno sobre cosseno. E aí vai ficar assim, ó. Tangente de θ é igual cateto oposto, ó, seno, cateto oposto pela hipotenusa, sobre cateto adjacente pela hipotenusa. Ora, divisão de frações, o que eu faço? Repito a primeira, ó, cateto oposto pela hipotenusa e multiplico pelo inverso da segunda. Cateto adjacente pela hipotenusa, eu vou inverter. Hipotenusa por cateto adjacente. Agora, ó, é só simplificar. Hipotenusa com hipotenusa, nós vamos ter que a tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Francis,
Não posso só utilizar cateto oposto por cateto adjacente? Pode, claro que pode. O que eu estava fazendo aqui, eu só estava te mostrando a definição. Beleza? Vamos aí para um exercício. Ó, resolva os exercícios abaixo aí, ó. Vamos observar aqui, vou dar um zoom aqui, né? Tá, ficou meio pequeno. Aí vamos lá, ó. Nós temos aqui um triângulo retângulo, onde a gente tem um ângulo de 30 graus aqui e uma hipotenusa de 36 metros. Lembra, aqui está identificado o ângulo de 90 graus, oposto a ele está a hipotenusa. Então, ó, ele quer que a gente identifique o cateto oposto, ó. Ele quer que a gente identifique o cateto oposto desse ângulo aqui. Opa, que legal, o cateto oposto então é seno, ó. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto pela hipotenusa, que é 36. Vou passar o 36 para o outro lado, e aí ele vai passar a multiplicar, né? X igual a seno de 30 graus vezes 36. Caramba, quanto é que vale o seno de 30 graus? Se você ainda não gravou, não tem problema, recorra à tabela, mas o seno de 30 graus, ó, tá aqui, é meio. Então, vamos lá, ó. X é igual meio vezes 36. Isso aqui vai dar 18 metros. Tranquilo? Vamos aí, ó, para o exercício aqui do lado, ó. Ele quer saber a altura do prédio, né? Não está aqui, mas ele quer saber a altura desse prédio baseado no tamanho da sombra, ó. Ele disse que a sombra desse prédio mede 63, ou seja, o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Ele mede 63. Ele quer saber quanto mede a altura do prédio. Então, ó, vamos lá. A altura do prédio é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Sendo isso, o que a gente tem aqui de informação? A gente tem cateto adjacente, que é igual a 63. A gente tem o ângulo, que é 30 graus. E a gente quer achar o cateto oposto, não é isso? Se a gente quer achar o cateto oposto, o que a gente tem que fazer, ó? Tangente de 30 graus é igual cateto oposto por cateto adjacente. Não foi isso que a gente viu agora? Então, ó, cateto oposto, que é o H, né, a altura do prédio que a gente quer saber, por cateto adjacente, ó. Então, tá aqui. Francis, tangente de 30, ainda não lembro. Então, vamos voltar lá, ó. Tangente de 30, tá aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. Vamos voltar aqui para o nosso exercíciozinho, ó. Raiz de 3 sobre 3 é igual a altura sobre 63. Opa, então eu vou passar esse carinha para cá, ó. Ou melhor, não vou nem passar ainda, vou só simplificar, ó. 3 com 63, ó, dá para simplificar. Aqui vai ficar 1 e aqui 21. Agora sim, ó, esse 21 eu posso passar para cá, ó, ele vem multiplicando essa raiz de 3. A altura do prédio é 21 raiz de 3. Eu sei que você está aí se perguntando, Francis, mas com quanto vale a raiz de 3? Gente, se o exercício não pediu, acostumem-se. Se o exercício não pediu, deixa nesse formato. Não precisa saber. 21 raiz de 3 é o que importa. Ah, mas eu quero saber. Vai lá, joga na sua calculadora, né? Você já deve ter uma calculadora dessa daqui, se não tiver, aconselho a usar, tá? Joga na sua calculadora e aí você vai ver quanto é que vale a raiz de 3, aproximado ali o valor da raiz de 3. Tudo bem? Mas se o exercício não pedir, não faça, deixe nesse formato. Tranquilo? Vamos aí, ó, para o próximo exercício.
sugiro que você faça uma pausa e tente resolver. Tranquilo? Vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, um cateto que vale 9, um cateto que vale 12 e a hipotenusa que vale 15. Ele quer saber, ó, o valor dos ângulos, tanto o alfa quanto o beta. Ora, vamos verificar o seguinte. Nós temos o seguinte, ó, o seno de beta, olha o que está acontecendo. Ó, o seno de beta, ele é o cateto oposto, 12, ó, seno de beta é cateto oposto, 12, pela hipotenusa, que dá 15. E o seno de alfa, ele é cateto oposto, ó, o 9, sobre o 15. Vamos aqui então, ó, vamos resolver seno de beta, simplificando o 12 e o 15. O que a gente vai achar aqui, ó? A gente vai achar 4 sobre 5, se eu simplificar, né, por 3. 4 sobre 5. Caramba, 4 sobre 5. O que é 4 sobre 5, Francis? Vamos lá, ó. Seno de alfa é 9 sobre 5. Então, vamos lá. Seno de alfa, vamos simplificar, ó. Seno de alfa é igual a 9 sobre 5. Isso aqui vai ficar 3 sobre 5. Caramba, Francis, mas esses valores, eles não são exatos. Realmente, eles não são exatos. Vamos trazer para cá, ó. Vou trazer aqui para baixo. Esse daqui eu vou colocar aqui, ó. Tranquilo? Ah, Francis, como é que eu faço agora, né? Como é que eu faço agora para descobrir que ângulo é esse, né? Eu sei o seno, mas eu não sei que ângulo é esse. Então, vamos lá, ó. O que você tem que pegar e fazer? Você vai pegar aí sua calculadora, eu não vou conseguir te mostrar aqui, né? Não sei se vai dar para você enxergar. Você vai pegar aí sua calculadora, né? Aí você vai colocar assim, ó. Você vai dar um shift nela, para você achar o arco cuja tangente, ou perdão, o arco cujo seno é 4 sobre 5. Beleza? Você vai apertar o shift, né? Não sei aí na sua calculadora se está seno a menos 1. Aí você vai lá no seno, né? De um determinado ângulo que dá 4 sobre 5. E aí você vai achar aí o valor do ângulo, né? O meu aqui deu aproximadamente 53. Ó, esse é o beta, 53. Cadê? Opa, se não dá, se não vão conseguir enxergar aí. Então aqui, ó, eu tenho que o beta, ele vale 53, ó, vírgula 13. Eu vou deixar assim, ó, 53,13. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro, né? Ó, seno de um ângulo que vai resultar em 3 sobre 5. E aí nós vamos achar aqui, ó, que alfa ele dá 36,86. Se você somar esses valores, ó, você vai chegar, esse carinha aqui, ó, se você somar alfa mais beta, isso aqui vai dar aproximadamente 90 graus, tá? O correto é 90 graus, mas está dando bem próximo disso. 90 graus. E aí, ó, como você pode ver, beta e alfa, eles são de fato complementares. Por quê? Porque se eu juntar o ângulo de 90 graus aqui do triângulo reto, né, do triângulo retângulo, perdão, a gente vai ver que a soma dá 180. Tranquilo, pessoal? Então, ó, eu vou fazer mais um vídeo depois, em posterior, ensinando a utilizar a calculadora, tá?
Vai ter um vídeo também, para quem é aluno da plataforma já viu esse vídeo, né, ensinando a usar o transferidor e ensinando a usar a calculadora científica aí para a prova de vocês, beleza? É de suma importância saber utilizar esses materiais.